Após declarar voto em Lula nas eleições de 2022, o ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, utilizou as redes sociais para criticar o atual governo. Segundo ele, o Planalto é omisso em várias questões, em cima do muro em outras, conservador à la carte e incapaz de liderar o país em várias áreas. Essa declaração vem na esteira da crise na articulação política do governo e também as derrotas no Congresso, inclusive em temas da chamada pauta de costumes. Barbosa criticou ainda o Congresso, chamando o Legislativo de retrógrado e também omisso. Você, Roberto Mota, Joaquim Barbosa disparou para todos os lados. O que a gente pode destacar dessas falas dele, dizendo que o governo é omisso e incapaz? Bom, essas duas afirmações, é difícil discordar delas. Agora, eu sou muito cético, Caniato. Inclusive, eu fiz um tweet em dezembro de 2022, que é provavelmente o meu tweet mais popular da minha carreira de tuiteiro. E eu disse o seguinte: eu tenho certeza de que várias declarações de arrependimento de voto no PT não passam de um seguro. O sujeito não se arrependeu coisa nenhuma. Ele só não quer assumir a responsabilidade pelo que vem por aí. Não é arrependimento, é covardia. Não reduz a culpa, aumenta a vergonha. Eu acho muito difícil acreditar que alguém não sabia o que o governo iria fazer quando virasse governo. Porque a turma que está no poder explicou os seus planos várias vezes, devagar, repetidamente. Bastava, por exemplo, ter ouvido os discursos da campanha eleitoral. Não é possível que nós tenhamos ouvido e outras pessoas não tenham. Bastava ter se informado sobre o que aconteceu no período em que o PT ficou no poder, entre 2003 e 2017. Eu tenho uma dificuldade enorme de aceitar que esse erro foi cometido por pessoas que estavam no centro do poder. E a gente fica com duas opções. Ou eles foram muito tolos antes, ou estão tentando ser muito espertos agora. Beraldo, está aumentando o time daqueles que estão desfazendo o L, né? Bom, eu conheço bem o ministro Joaquim Barbosa e eu confesso que sinto saudades da sua descrição no Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa presidiu o Supremo na época do julgamento do Mensalão, ação que inaugurou esse momento em que o Brasil passou a mandar para a cadeia político corrupto. E ele fez isso com uma absoluta discrição que eu admiro e respeito. Talvez, se tivéssemos esse tipo de comportamento hoje, diante dos desafios que vivemos e das muitas responsabilidades colocadas no Supremo Tribunal Federal, talvez tivéssemos decisões mais rápidas e mais coerentes com a vontade, o desejo, os anseios da população brasileira e também com aquilo que diz a Constituição, porque até isso a gente está presenciando, decisões que confrontam o texto constitucional que qualquer pessoa leiga, eu não sou advogado, eu sou um leigo, mas sou um leigo curioso, às vezes você lê e não consegue entender como é que se decide de forma oposta. Então, o ministro Joaquim Barbosa, que tem todo o meu respeito, ele teve uma postura eleitoral, onde declarou voto no atual presidente, tem o direito de fazê-lo, por mais que eu não concorde, mais que eu tenha uma visão política absolutamente oposta, ele tem o direito de fazê-lo e agora está expressando o que todos nós já estamos constatando, né? Nós não nos surpreendemos porque nunca colocamos nenhuma expectativa de que sairia alguma coisa boa desse governo. Mas talvez ele tenha feito. E acho justa essa posição de, pelo menos, se manifestar dizendo que está arrependido ou que, pelo menos, o governo não está entregando aquilo que era a sua expectativa que ele fizesse.
Pois é, Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, também chegou a manifestar um certo descontentamento com a atual administração, disse que estava com medo por conta de atitudes que estavam sendo tomadas, enfim. Mas a gente tem visto, né, delegado Palumbo, algumas figuras que manifestaram apoio à candidatura de Lula, enfim, e também enalteceram a vitória dele no pleito de 22, mas agora entendem que o governo não está no caminho correto e adequado. Enfim, são os arrependidos, né? Exatamente, e não está mesmo. O ministro Joaquim Barbosa, ex-ministro, ele foi sincero e foi humilde em reconhecer seu erro. Agora, o que chama atenção é que o PT já esteve no poder. Não é uma coisa nova. Esse governo não é novo. E eles estão cometendo os mesmos erros. Quando o ministro chama o Brasil de acéfalo, chamou o Congresso de um horror, ele não está totalmente errado. Você vai lá na Câmara dos Deputados, um deputado toma um tapa na cara do meu lado. Aí vai numa comissão, um quer sair na mão com o outro. Às vezes eu penso que eu estou no jardim da infância. Eu fico longe dessas confusões, porque eu não estou lá para isso. Se eu quiser sair na mão com alguém, eu vou na academia. Eu não vou lá no Congresso Nacional. Então isso aí é reflexo do que a população inteira está vendo. Parlamentares que muitas vezes só querem lacrar, e os projetos não andam. Não sei quem falou, se foi o Mota ou se foi o Beraldo, que nós temos que aprovar projetos, temos que colocar projeto para andar. Mas aí quando eu sento na comissão e fico vendo lá dezenas de moções de aplauso, de moção de louvor, né, de pesar, de convocação, e os projetos ficam para trás. Nós temos que fazer lei. É isso que os congressistas têm que fazer. E o Supremo Tribunal Federal tem que julgar e não legislar. Então ele está certo, reconheceu o erro dele e foi humilde. Agora, Mota, quando conservadores e liberais dizem que já tinham avisado que a situação seria justamente essa, que as ideias eram inadequadas, erradas, que os caminhos tomados pela atual administração certamente não daria certo, ou seja, bola cantada, né? Agora, quando aqueles que apoiaram, aplaudiram, fizeram L, vestiram vermelho, cantaram as músicas, enfim, soa estranho, né? Quando a gente vê essas pessoas se manifestando nesse momento. Não concluímos 2 anos de administração dessa gestão Lula 3. Soa muito estranho, Caniato. Soa como uma fuga de responsabilidade. Eu acho que o arrependimento genuíno deveria ser colocado de uma forma diferente. Deveria ser assim: eu peço perdão a vocês. Eu queria pedir desculpas ao Brasil, porque eu induzi o país a caminhar na direção errada. Vamos lembrar de novo a decisão que aconteceu hoje, a decisão que foi tomada hoje, aparentemente, que vai valer, a menos que algum milagre ocorra. Essa decisão que foi tomada hoje, ela não aconteceu no vácuo. Ela não foi uma surpresa. Ela é o prosseguimento de um projeto político ideológico. É uma construção que já vem sendo feita há muito tempo. Nós já ouvimos aqui, falamos várias vezes, sobre a força que o governo está fazendo para manter a saidinha, um dispositivo ilógico, absurdo. Nós já ouvimos a declaração de um membro do governo de que segurança pública demais afeta direitos. Quem apoiou o governo, quem apoiou esse projeto político, apoia essa forma de pensar, porque ela não é nova. Ela já está aí há muito tempo. E o resultado disso é um dia como o dia de hoje. E aí eu vou usar para me referir ao dia de hoje, eu vou usar a mesma frase que o presidente Roosevelt usou para falar sobre o ataque japonês a Pearl Harbor. É um dia que vai viver para sempre na infâmia. Um país que vive uma guerra civil não declarada, onde morrem 40 mil pessoas por ano assassinadas. Um país que tem territórios, aqui no Rio de Janeiro são mais de 1.000, dominados pelo narcotráfico. Toma uma decisão como a que foi tomada hoje. Eu acho que as pessoas que apoiaram isso, talvez muitas delas acordem hoje, se deem conta do que foi que aconteceu. Elas têm que fazer mais do que dar uma declaração como essa. Elas têm que fazer um meia-culpa muito sério.